Olá! Técnicos em enfermagem lotaram o plenário da Casa em busca de apoio. O seminário estadual debateu a participação da mulher no futebol. A audiência discutiu as políticas públicas sobre drogas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Na semana passada, aconteceu audiência para debater as políticas públicas sobre drogas. A proposta foi dos vereadores Rafael Amaral, Ricardo Santos e Tenente Bruno. Participaram do encontro profissionais, familiares de dependentes químicos, representantes do governo estadual e do executivo municipal, vereadores e comunidade em geral, onde um dos objetivos da reunião foi a troca de informações para que sejam conhecidas as ações que já existem no município e quais os métodos indicados para que as drogas não tomem rumos mais altos. Nós precisamos conhecer quais são as políticas públicas sobre drogas que o governo do estado, o governo federal e aqui, a nossa cidade, o governo municipal, tem a oferecer às pessoas, né, que de alguma forma ou trabalham na questão preventiva ou são os próprios usuários, dependentes químicos. Quais são as políticas que tem para as pessoas para que elas possam se tratar? Como combater, a gente já sabe. Isso aí os órgãos de segurança pública já vêm fazendo, mas nós precisamos saber a questão preventiva e também na questão do tratamento, né? Com mais de 4 horas de debate, um dos pontos mais abordados foi o programa federal Crack é Possível Vencer, que já funciona no município, onde a representante da Secretaria de Justiça Social e Direitos Humanos do Estado apontou as atividades que já receberam recursos para serem executadas e quais já deveriam estar em funcionamento, como consultório na rua com equipe especializada, leitos em hospital, unidade de acolhimento adulto com 15 vagas e mais 15 para infantil e veículos de enfrentamento ao tráfico. Durante as explanações, pessoas que precisaram acessar os serviços declararam que existem problemas na prestação dos mesmos, o que surpreendeu a diretora de políticas sobre drogas. A gente percebeu que tem algumas dissonâncias ainda na aplicação do plano no município, que tem um comitê gestor, que esse comitê gestor deve ser procurado e deve ser debatido mais profundamente como é que estão sendo implantadas essas importantes políticas públicas. É muito recurso que está sendo investido no município, é muito equipamento que está chegando, talvez assim também muita novidade também para o executivo, mas que tem que rapidamente o executivo municipal se adequar a esta rede toda que vai, enfrentar de fato, cuidar e prevenir todo aquele usuário e enfrentar o tráfico e criar efetivamente a política pública sobre drogas no município de Pelotas. A preocupação veio também por parte dos vereadores, que definiram algumas ações após o encerramento da audiência. Dentre elas, está a criação de um grupo para fiscalizar os serviços na cidade. Principalmente a questão de uma frente aqui com os vereadores, uma frente parlamentar, uma comissão de vereadores para que possa acompanhar essas políticas, para que a gente possa ver aquilo que o governo federal, o governo do estado dizem que disponibilizaram aqui para a nossa cidade como verbas públicas e programas, quais são os que estão realmente sendo aplicados, quais são os que não estão sendo aplicados. Uma coisa muito pedida aqui que é para que se reforce a questão do PROERD, que é um programa da Brigada Militar, um projeto que visa trabalhar intensamente a questão da prevenção das drogas, também a verificação de locais das entidades assim que oferecem os trabalhos. Helen Cabral também sugeriu alguns encaminhamentos para que as políticas públicas referentes ao tema ganhem mais força na região.
Entre elas, nós sugerimos a criação do Sistema Municipal de Política Pública sobre Drogas em Pelotas, que hoje, né, os vereadores que organizaram a audiência pública sugeriram, inclusive, a criação de uma frente parlamentar, o que nós achamos ótimo, para que possam estar acompanhando esse processo. Sugerimos algumas legislações na questão, né, da tentativa de coibição de venda de bebida alcoólica para menores, na questão da publicidade toda dessa questão do álcool, né, principalmente perto de escolas públicas ou não. Aconteceu no Mercado Público Central a semana que incentiva a população a consumir alimentos orgânicos. A Semana do Alimento Orgânico, que acontece anualmente, tem o apoio do Legislativo e é um trabalho da ARPASU, Associação Regional de Produtores Agroecológicos. É um momento importante, todos os anos acontece na nossa cidade essa semana de incentivo ao consumo de alimento orgânico e nós somos partícipes, a Câmara tem participado, a Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Pesca tem a cada ano, né, tido um trabalho nesse sentido, já fizemos audiências públicas, já fizemos vários eventos produzindo aí para que a sociedade entenda, né, que cada vez mais tem que consumir esses alimentos. O evento também é um momento para salientar os benefícios do consumo de produtos orgânicos para a saúde da população. É um trabalho que a gente faz, né, para assim o consumidor, né, alertar ele e para que ele procure mais o alimento saudável, que é os orgânicos, né? Alimentos que não tem nada de agrotóxico e coisa para a saúde, eles são bem melhor. Eu procuro os alimentos orgânicos porque eles não têm agrotóxicos, eles têm uma aparência bonita, um aspecto de higiene, a cor, o sabor, a textura e por trazer benefícios à saúde. Em Pelotas, os agricultores familiares contam com o CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor. O CAPA é uma ONG que trabalha com agricultores familiares, né, aqui na região, também com comunidades quilombolas, assentados de reforma agrária, né, e presta assistência técnica a esses agricultores, enfocando, né, o trabalho com a questão da produção ecológica, né, com o trabalho com a questão da geração de renda, né, através da produção agrícola, e também apoiando os agricultores em grupos, associações e cooperativas. No final da semana passada, os técnicos em enfermagem lotaram o plenário da Casa, na audiência pública que tratou sobre os problemas da categoria. A proposta foi dos vereadores Ricardo Santos e Marcos Ferreira. A audiência teve como objetivo discutir estratégias para que se atendam às principais demandas dos profissionais de nível técnico da saúde, que correspondem ao complemento do piso salarial e redução da carga horária para 30 horas. Melhores salários, dignidade para sustentar a família. O trabalhador trabalha jornadas extensas, muito grande, 18 horas, alguns 12, sai de um serviço para outro. Então, o mais importante para nós hoje é o salário para dar dignidade à família, sustentar a família com dignidade. Nesse primeiro momento, a categoria saiu à rua gritando e pedindo para a comunidade um apoio. E vindo para essa audiência, o nosso principal foco é o respeito do projeto de lei 14.460, que estabelece o piso para o técnico e nós, como o técnico que trabalha na área da saúde, faz jus aos 1.100 da categoria. Para compor a mesa de discussão, foram chamados os presidentes do Sindicato dos Trabalhadores da Área e da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde, além de uma representante da Federação das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos. Além de ressaltar o trabalho dos técnicos de enfermagem, os dois representantes trabalhistas criticaram as entidades patronais. Eu achei ela importante, eu achei assim, que não houve por parte patronal um parecer que favorecesse nós no primeiro momento. Mas eles estão em prazo do cumprimento do piso. Para o vereador Marcos Ferreira, o salário do trabalhador está diretamente ligado à eficiência do serviço prestado. Além disso, criticou a Prefeitura de Pelotas por não se fazer presente na discussão. Lamentável o fato da Secretaria Municipal de Saúde não se fazer presente, porque é quem administra a saúde do nosso município, justamente como o prefeito demonstra o descompromisso desse poder executivo com a categoria. Para o vereador Ricardo Santos, o piso salarial da categoria precisa ser cumprido com o máximo de urgência, pois se os profissionais pararem, os maiores prejudicados serão os cidadãos pelotenses.
Além disso, o parlamentar informou que alguns encaminhamentos já foram decididos. Foi tirado encaminhamentos importantes. No dia 4, às 14 horas, em Porto Alegre, no Ministério do Trabalho, vai intermediar, junto ao Sindicato da Saúde e o Sindicato Patronal, uma negociação, né, para cumprir esta lei estadual, que é 14.460. Confira no próximo bloco o Seminário Estadual da Mulher no Futebol. Nós já voltamos. Fique conosco. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal, Brasil, um país de todos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Toda pessoa tem direito de participar do governo, de ter acesso ao serviço público e de eleger livremente seus representantes. Direitos humanos é respeitar e valorizar a diversidade. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. O Seminário Estadual A Mulher no Futebol, proposto pelo presidente da Comissão de Cultura, Desporto e Turismo, vereador Ivan Duarte, movimentou a Câmara no final da semana passada. O futebol feminino ainda é pouco apoiado no país relacionado ao futebol masculino. Para isso, é preciso debater sobre o assunto para conseguir mais espaço e valorização. O futebol feminino ele tem em todo o país, três grandes problemas. O primeiro problema eu acho que é o machismo. Ainda se tem uma ideia de que futebol não é uma coisa para a mulher e é um preconceito que já era para ter superado em pleno século XXI. A outra questão é a invisibilidade. Então ele é um meio muito machista, invisível, e o terceiro problema é que não existe financiamento do futebol feminino. Elas jogam sem condições materiais de jogar. O seminário de 2 dias teve como temas futebol feminino e a mídia, a inserção da mulher no futebol, lei de incentivo ao esporte amador e o financiamento do futebol feminino. Eu acho que o fato das mulheres estarem na mídia, por exemplo, a Michael Jackson está no Ministério do Esporte, a Aline Pellegrino está num projeto social que fala sobre esses temas, a própria Marta sendo visibilidade, acho que aumenta um pouco isso. Mas ainda é muito incipiente diante do número de mulheres que estão no futebol. E eu acho que assim, a grande função, o grande papel talvez da mídia para reverter um pouco esse processo de desigualdades é mostrar essas pessoas que fazem a história do futebol no Brasil. O futebol não é feito só pelos homens. As mulheres estão lá desde o início, então mostrar pequenas iniciativas
é fundamental. A região de Pelotas ainda engatinha no apoio ao setor. Fazer futebol feminino, não só na região sul, mas em todas as regiões, é muito fácil, porque as mulheres estão jogando. Difícil é ter entidades que realmente se preocupem. Então é o caso do Pelotas, né? É o caso dessa liga aqui agora que acontece no interior. Mas eu acho que o Pelotas, bem como o Rio Grande, eles têm um papel importante no desenvolvimento e na organização do futebol feminino aqui na região sul. Mesmo assim, algumas jogadoras já estiveram na seleção brasileira de futebol. Primeiramente, eu comecei a treinar só com os guris, não tinha futebol feminino no colégio. E daí um dia o Marcos falou, vai vir umas pessoas da CBF para fazer um peneirão e coisa. E daí eu fui participar e acabei indo para a seleção. No Brasil existem mais de 8 milhões de jogadoras e no mundo são mais de 25 milhões. Nessa condição, existem 8 milhões de mulheres no Brasil que praticam futebol, mas a gente não vê. Por quê? Porque a mídia não vê o futebol feminino como um produto capaz de vender, de arrumar patrocínio. Porque o futebol feminino no Brasil precisa disso, precisa de pessoas que trabalham para que a modalidade cresça. Houve um crescimento e eu espero que dê continuidade. Então, o futebol feminino no Brasil precisa realmente virar realidade. O quadro Cidade Reclama de hoje é no Areal. A equipe da TV Câmara encontrou um problema que já se tornou rotina nos bairros da cidade. No Cidade Reclama de hoje, a nossa equipe veio até o bairro Areal, onde o principal problema é o desnível da via pública. Na rua Apolinário Porto Alegre, as queixas são várias, mas o principal problema são os buracos. É péssimo que nós, os moradores, temos que estar tapando os buracos, porque estraga carro, tá horrível, horrível, horrível mesmo. Nada de limpeza, quem limpa são os moradores mesmo às beiras das calçadas, enche os buracos de cascote, porque senão cada vez fica pior, né, os buracos. Cada vez vai abrindo mais. Em uma das casas dessa rua, tem um poste de luz na frente de uma garagem, dificultando a saída do carro. E segundo o morador, faz mais de 30 anos que ele pede a troca do local deste poste. Esse poste eu já pedi, já foi trocado quando trocaram a linha, mas eles que não podiam fazer pedido, aí eu fiz pedido, aí só fazendo particular. Só que esse poste, para mim sair do carro aqui, não é uma briga para sair. E tem uma pessoa que é doente, que mora aqui, às vezes precisa sair em emergência, né? E a gente não consegue. Tem que dar umas contas manobras para poder tirar o carro. Confira agora os principais temas abordados na sessão plenária de hoje. O vereador Edmar Campos falou sobre a recuperação da orla no Balneário dos Prazeres. Segundo o parlamentar, a obra é muito importante e ainda não recebeu nenhum recurso externo, tendo sido bancada apenas pelo município. Sobre a construção da estação de tratamento de água do São Gonçalo, Gaúcho disse que foi uma grande iniciativa, pois a região possui um grande potencial hídrico. Rafael Amaral parabenizou o vereador Ivan Duarte por promover o Seminário da Mulher no Esporte. Segundo o parlamentar, o evento abriu espaço para uma discussão muito importante. Além disso, Rafael criticou o baixo potencial elétrico da cidade, que não consegue comportar grandes empresas. Segundo o vereador, quanto mais empresários investirem, maior vai ser a geração de empregos. Ivan Duarte ressaltou mais uma vez sobre a visita que fez ao município de Uruguaiana, para entender mais sobre a privatização do serviço de saneamento. Segundo o vereador, as empresas privadas visam o lucro, não o interesse coletivo. Além disso, elas não têm obrigação de reparar os danos que elas mesmas causam. Toninho Pérez falou sobre a audiência da mobilidade urbana realizada ontem. Segundo o parlamentar, as mortes no trânsito estão crescendo, sendo os números deste ano já maiores que os do ano passado. Falou também que o trânsito na cidade está mais perigoso que nas rodovias estaduais e federais. O vereador Cláudio Pritt, suplente da bancada do PTB, falou que os times locais de futebol deveriam fazer maior divulgação da Fena Doce, como é feito em outras regiões do estado. O vereador Marcola pediu desculpas aos servidores do SANEP pela falha na comunicação entre a assessoria da casa e a direção da autarquia, que resultou na ausência do presidente Jacques Reidans no debate de hoje. O parlamentar também aproveitou o momento para convidar a população para votar no processo de participação popular, que acontece hoje na internet e amanhã nos locais de votação. A ação prevê mais de 4 milhões de orçamento para Pelotas.
O vereador Marcos Cunha falou sobre a audiência pública que tratou da licitação do transporte coletivo, a qual ele foi um dos proponentes. Segundo o parlamentar, pela tarifa dos ônibus em Pelotas, o serviço de transporte poderia ser de melhor qualidade, tendo, por exemplo, ar-condicionado e transportes para bicicletas. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá!